Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Além. Me chamo Ciane Meneguzzi Pistorello, estou com a minha colega Neuza Piccoli Fante e nós, nesta temporada, estamos buscando pessoas inspiradoras, que são inspirações na história de sua vida e que fazem também um diferencial na parte cultural de toda a sociedade. E é com muita honra e muita alegria que hoje nós estamos com um empresário, comunicador, mentor, uma pessoa de extremo destaque, uma pessoa que movimenta muitos fãs e principalmente trouxe também inspirações na área da política. Então nós estamos hoje com Fabiano Feltrin, quero te agradecer a presença, obrigado por trazer a tua história para o Pode Além e tenho certeza que vai trazer inspirações para muitas pessoas que nos acompanham, tanto nas redes sociais quanto no nosso canal. Muito obrigada. Obrigado, Ciane, Neuza, é um prazer muito grande nós estarmos aqui também. A gente espera contribuir com as pessoas, acho que essa é a ideia da vida, né, de a gente trabalhar pela coletividade, que aí você se sente também útil, feliz, né, valorizado, também alimentando a tua própria alma, porque por vezes as pessoas escondem o ego, o sentimento, mas a gente se alimenta de uma série de coisas, né, sempre buscando o equilíbrio, né, eu sempre costumo dizer assim, entre aspas, nem muita euforia nas conquistas, mas também nem tristeza nas adversidades, né, então a gente vai buscando o equilíbrio para estar aqui, talvez esse seja assim um ótimo exemplo que a gente possa deixar aí para as próximas gerações, e também lembrando, né, que não tem idade para a realização dos nossos sonhos, né? A gente pode ser feliz, talvez até mais, né? Porque no início a angústia sempre é grande. É verdade. Nos enriquece muito a tua presença aqui e a gente tem certeza que nós vamos sair nutridas e todos que vão assistir também, Fabiano. E eu também. Mas como é que é o Fabiano criança? Quem foi? Como começou a tua história, né? Onde nasceu e qual foram os teus primeiros passos? Bom, a gente está lançando um livro agora, final do mês, e que é a resposta para ti, tá? Para nós todos que estamos aqui conversando, que é O Sonho de um Menino. Eu sempre fui muito sonhador. Nossa, eu me lembro assim de estar muito criança, de mão dada com meu pai, caminhando na praia, e contando pra ele que eu ia ser cantor, que eu ia ser empresário, e ele me dizia, não, tu vai ser dentista, porque meu pai foi o primeiro dentista formado de Farroupilha. Os que antecederam ele eram os práticos ainda, e eu dizia pra ele, não pai, eu vou ser uma pessoa diferente. Olha que lindo! Que legal! E assim mesmo, contra o sonho dele, ele respeitou, sabe? E apoiou muito. Eu acho que isso foi determinante, assim. Minha mãe já era mais, vamos dizer assim, dura, né? Nas questões que deveria seguir o que ela pensava, né? Minha mãe se formou advogada, uma das primeiras de Farroupilha, se não a primeira, depois de ter criado 3 filhos, então um movimento difícil, né? Depois ela foi a primeira vereadora mulher nos anos 80, onde não tinha políticas públicas para as mulheres, então por isso que eu tenho essa relação de sensibilidade, de muito cuidado com a mulher, né? Eu acho que a mulher é a base da sociedade e das famílias. Então esse foi o Fabiano, né, criado nesse ambiente, né, a mãe mais rígida e o pai, como eu era o mais novo, né, eu acabei talvez tendo um pouco de mais privilégios que minha irmã mais velha e que o meu irmão mais velho. Eu sou 9 anos mais novo que a minha irmã e 7 que o meu irmão. Mas esse alinhamento que eu fiz com meus pais de poder conversar tudo, que os meus irmãos talvez tiveram vergonha de fazer, me deu muita base para mim chegar até aqui. Mas era um sonhador. Mas principalmente pelas buscas dele, tu viu que era possível também buscar coisas diferentes, né? Porque eles ativos se formou quando os filhos já eram... Já tinham condições de cuidar de si. Tu tem toda a razão, Neuza. Eu hoje, né, com 56 anos, me sinto super jovem e cheio de energia, né, com mais energia talvez com alguém com 20. Por quê? Porque eles me deram essa possibilidade de sonhar, né? De ser feliz sempre, independente da idade e com todas as condições. Só para fazer uma brincadeira à parte, o Elvis morreu com 42. Quando eu completei 42, eu decidi então parar os meus shows. E ali veio uma outra oportunidade. Todo mundo começou a contratar porque eu ia parar, né? Então meus cachês elevaram e meu número de shows aumentou muito.
e fazem 21 anos que eu faço isso, mas desse período dos 42 até agora são 12. Isso. Né? E nunca parou as demandas. Então, se tem mercado, né, se aproveita, né? Claro. Então, o que eu quero dizer é que, olhando meus shows com 42, com 40, com 38, não importa, e agora, eu prefiro os de agora. Então, a gente acha, né, que as coisas vão perdendo o sentido, ou então que tu não vai ter jovialidade ou força para isso, e eu tô muito melhor de saúde agora do que há 10, 12 anos atrás. Então, depende muito da gente, né? Claro, isso tem toda uma disciplina, né? Verdade. Academia 3 vezes por semana, né? Tem também a gente poder ensaiar, a gente poder contribuir de forma melhor para os fãs e tal. Então, só quer dizer que não tem limite, né? A gente que faz, né, o futuro da gente e o nosso destino. Mas, Fabiano, por que o Elvis? Por que nessa direção tu foste? Eu sempre gostei muito daqueles dinossauros do rock. Black Sabbath, Purple, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin. Essa era a minha praia. Né? E nós botamos, quando jovens, algumas bandas com relação a isso. Imagina, não tinha mercado. Tinha um grupo, então? Tinha. E aí, meu irmão me fez eu vender todos os meus equipamentos para mim ser sócio da primeira empresa nossa, Feltrin Veículos. Hoje são 21 CNPJs, né, de mais diversos, mas o meu irmão que me incluiu. Mas eu iniciei lavando carro, né? Olha! Com 12 anos de idade. Esse ponto de vender os instrumentos eu já tinha 18, então, para ser sócio. Eu iniciei lavando carros e numa desses sonhos, né, dessas escapatórias aí, os vendedores estavam lá atrás tomando chimarrão, chegou um cliente, eu não podia atender cliente, eu me arrisquei. Adivinha o que aconteceu, Ciane? Vendeu o carro. No primeiro atendimento. Tu entende como isso foi muito significante para mim? Ninguém me segura, tu entendeu? Entendi. Então, não adianta. Quando eu acredito nas coisas, as coisas acontecem e nunca falhou. Que beleza. Nossa, que olha história ali, linda. ó. Mas teve um começo lavando carros. Sim. Poxa, que legal. E ter a atitude, né, de você ir lá, ter a coragem de vender um carro. O cara me deu um Chevette na troca, eu vendi uma Puma. Nossa, Né? é bom negócio ainda. De acreditar E que assim, sabia. ele não tinha nem ideia de comprar uma Puma. Ele queria trocar o Chevette por um Opala, sei lá, tu entendeu? A Puma não tinha nada que ver. Eu fiz ele sonhar com a Puma e eu vendi o primeiro carro. Nossa, que Muito lindo. bem. Que legal. Valeu. E aí, começou o primeiro emprego, então, foi lavando carros, passou para vendedor? Passei para vendedor imediatamente. Virei o maior vendedor de consórcios. Ganhava todos os prêmios, mas eu me dedicava. Neuza, o que eu fazia? Na época tinha o correio, hoje já é mais, né, enfraquecido, tu tem as redes sociais, mas como é que tu fazia o contato com as pessoas? Ou tu ligava, né, ou tu enviava algo pelo correio. Então eu pegava, imagina um folder, né, vou dar um exemplo aqui de um lançamento bacana que foi o Taurus, né, o Taurus americano, a Ford importou, o Taurus era o carro mais vendido nos Estados Unidos, então eu mandava um folder com uma carta minha assinada, dizendo por que ele tinha que comprar o Taurus. Uau. Que ele era um líder, não sei o quê. Cara, eu fui o maior vendedor de Taurus 0 km que teve. Entendi. Né? Então, essas coisas sempre foram muito bem planejadas também, pensadas, se colocando no lugar do outro, mas ninguém me ensinou. Claro, eu fiz milhares de cursos de vendas, né? Entendi. Principalmente do Instituto Ford Marketing, eu estava sempre presente. Mas pensava bastante também. Eu raciocinava para tomar uma atitude e saber o que dizer. Quando eu vendia o carro, toda a volta que eu dava, ela tinha um processo. Olha, sabe? era pensado. Sim, porque eles diziam que dava certo. Sim, e dava. Né? Só que ninguém pratica isso. Até hoje ninguém pratica É verdade. Sim, verdade. É verdade. Concordo. Mas, e o Elvis veio então há 21 anos. O Elvis veio... Com 35 anos de fugir idade. do assunto, né? Tá tudo bem. Não, mas essa a ideia. É que eu gostava dessas bandas e não tinha mercado. Em algum momento, sabe quando tinha aquelas locadoras que tu alugava, pagava 5 e levava 10? Sim. A 10ª fita foi do Elvis. Mas era um Elvis que eu não conhecia, que eram os shows dele dos anos 70. Foi um show de Las Vegas de 1970. O que eu conhecia do Elvis era dos anos 50, do rock and roll, aquele, dos videozinhos praticamente preto e branco. Sim. E sabia que tinha aqueles filmes que ele fazia. Ele era um super-herói lá, beijava as gurias, batia nos bandidos e cantava, tá? Era o que eu sabia. Era o resumo. Só que quando eu vi aquele show com orquestra e tal, eu comecei a estudar o Elvis. Eu disse, cara, quem é esse cara, meu Deus? Por que ninguém fala desse cara? Por que ninguém conta dessa fase?
né? Não é que não contava, eu é que não estava ligado. Então eu fui descobrir toda a trajetória dele. Tem 3 Elvis muito marcantes, que realmente é isso. O dos anos 50, que foi o rei do rock and roll, né? Praticamente o pai do rock and roll. Dos anos 60, que são os filmes, ele teve um contrato de 10 anos com a Paramount, onde ele não podia fazer shows ao vivo, mas as músicas eram lançadas junto com o filme, ele era o cantor que mais vendia e o ator mais bem pago, tá? Então ele teve... Só que os filminhos é aquilo, todos os filminhos iguais, e ele se deprimiu. Ele queria ser um Marlon Brando, Ele se inspirou também naquele mais bonito dos anos 50, me deu um branco agora, tem todo lá explicado no museu, James Dean. Né? E aí, ele não foi esses atores. Né? Então, quando terminou esse contrato, ele voltou para fazer os shows, né? Criou o primeiro acústico do mundo, foi um especial para televisão, mas ele estava com muito medo. Imagina, 10, 11 anos depois, voltaria ou não o rei do rock? Né? E a imprensa e a mídia colocou... A cobrança, né? O rei do rock and roll voltou melhor do que nunca. Daí ele foi ao mundo e criou esses shows mais complexos, né, com orquestra e tal, que ele seguiu de 69 até... E que era um diferencial na época, né? Aí eu comecei a estudar, e aí veio um convite, todo mundo viu que eu comecei a gostar de Elvis, né, saí do Ozzy, não sei, né, do Black Sabbath, e aí me chamaram para uma festa temática para cantar uma canção. Então, minha irmã me comprou uma fantasia mesmo, mas mais elaboradinha, assim, mais bonitinha do que essas fantasias normais que tu vai à festa fazer. Uma coisinha melhor, assim, mais cara. E eu fui me dispus a cantar essa canção, só que o cantor, uma semana antes ou 2, ele tinha uma pescaria e não ia mais. Poxa. Então eu tinha que fazer mais canções. Então nós fomos pro estúdio e nós ensaiamos 6 canções numa semana, não tinha muito o que fazer. E aí nós fomos pro tal do show, mais de 1000 pessoas. Então. Assim, amava, meu sonho era ser cantor, eu nunca desisti, né? Aí cantamos as 6, Ciane. Deus, eles disseram, bis. Aí eu olhei pra eles e tal, e agora? Todo mundo olhando, repete. Né? Repetimos, sabe quantas músicas eu cantei? Quantas? 18. Puxa, eu repeti 3 vezes tudo. Isso eu tô te falando porque tá filmado, tá? Que legal. 3 vezes mais. Ninguém notou, tava todo mundo feliz da vida, foi um astral muito legal. Ai, que legal. Enfim, neste mesmo final de semana, um superintendente do Banco do Brasil disse assim, ó, tu vai fazer o nosso show no próximo sábado da nossa convenção. Olha. Eu não quero saber quanto custa, nós vamos fazer e eu vou pagar a banda que está contratada, mas eu vou dispensar. Tu que vai fazer. Aí nós saímos correndo, né, ensaiar mais. Nós tínhamos umas 12 canções lá e tal, que foi o suficiente para aquele momento. Aí depois a gente continuou ensaiando, foram 21 anos, mais de 1.500 apresentações no Brasil e no mundo. Então, essa foi a história do Elvis, mas teve atitude. A gente não teve medo, sabe? Porque foi muito difícil o início de olhar, eu não consigo mais olhar as primeiras apresentações, né? Assim, eu tenho vontade de enfiar minha cabeça na terra e nunca mais sair de lá. Porque tem o inglês que estava errado, né? Tinha muitas coisas que não estavam dentro do contexto do profissionalismo que eu tenho hoje. Eu sou o melhor cover de Elvis Presley da América Latina, reconhecido em concurso em 2015. Tudo bem que faz 10 anos atrás, mas o título é meu, né? Claro, é verdade. Mas ó, teve muita determinação, mas acima de tudo teve uma luz que brilhou, né? Que ajudou a ajustar os caminhos. Mas aí Neuza teve também a troca de músicos, deixou de ser festa para ser uma empresa, né? Uma profissionalização com pessoas que não... Porque os ensaios no início era bebedeira, era isso, era aquilo. Então a gente saiu desse formato e foi para um formato profissional. Eu não passo som e não ensaio há mais de 15 anos. Quem cuida, eu só dou o setlist pro Marcelo, que é o produtor, maestro e pianista. Ele conduz, eu não sei quem é que vai tocar, como que vai ser, quem que vai ser. E aí eu chego lá no show, tenho o setlist, eu aperto o meu play, né? E vou até o final com aquilo que a gente combinou. E às vezes eu saio fora, assim, pra brincar um pouco e tal, pra brincar com eles. Mas enfim, tu entende? Tem profissionalismo, processo, né? Claro. E padrão. Então, tudo isso tem a ver com empresa, né? É uma empresa. Foi somando a razão, eu fiquei me questionando antes do nosso encontro para ver se tu era mais razão ou emoção. Mas vejo que as duas seguem juntas, mas a razão tá ali também, bem firme, ajustando caminhos. Neuza, o Feltrin Group é composto por 21 empresas e tem 2 donos, que é eu e meu irmão. Todo mundo acha
que eu sou o cara que acelera e ele é o cérebro pensante no sentido de os cuidados, né? E é exatamente ao contrário. Então, eu sou mais a razão e ele é a emoção. Claro que, como artista, as pessoas pensam que é o contrário, né? Sim, mas eu sou... Por isso que eu me questionei isso. Sim, o mais acelerado é o meu irmão, né? E a gente tem que estar toda a família puxando as rédeas dele. Né? Porque a maior parte do nosso tempo a gente diz não, porque é muita coisa que vem nos oferecer. Como nós somos de ramos diferentes, muito diversificado, as pessoas vêm oferecer 1000 coisas. A gente passa todos os dias dizendo não. Mas mesmo assim, sendo extremamente conservadores, meu irmão é um cara que, se ele enxergar a oportunidade, ele vai. E ele não erra, sabe? Isso que é ruim. Porque daí fica difícil segurar o homem, né? Perfeito. Mas então, com 18 anos, veio a proposta de vender, né, todos os equipamentos e abrir a primeira empresa. Já existia, né? Eu era o lavador dessa empresa de carros, então, né? Tu era funcionário do teu irmão? Eu era funcionário do meu irmão, né? Entendi. E aí, sim, no momento em que, poxa, nós era filhos de doutores, né? O doutor Itaci, dentista, a doutora Marlene, advogada. Meus amigos também eram filhos de doutores ou então de grandes empresários, né? E o único que lavava carro sou eu. Então nós estudávamos de manhã, de tarde eles iam passear de moto, coisa e tal, e eu ia lavar carro. Então não foi uma decisão fácil também e ter aceitado, ter a humildade de aceitar e não pensa que não me doía de ver eles. Eles passavam lá de tarde ainda, né? Pra me dar um oi, Poxa coisa vida, e tal, aí né? doía mais ainda. Doía mais ainda, exatamente. Exato. E aí, quando fui para vendedor, tem aquela questão também da tua autoestima remunerada, né? Porque daí cada carro que tu vende, tu tem uma comissão. E eu ganhava a mesma comissão que os vendedores antigos lá, né? Então, virei sócio, né? E naturalmente fui um líder, né? De pessoas bem mais velhas do que eu, e eles me respeitavam. Então, foi uma trajetória muito bonita, assim, mas sempre com humildade também, né? Quando eu erro, eu assumo, né? E sempre divido. Hoje, eu acho que o meu grande trunfo, ele é de delegar, né? Eu fui muito bem como prefeito porque eu deleguei, né? Eu dava a diretriz, nunca deixei ninguém ser resposta, mas deixava a pessoa também raciocinar e pensar, né? E isso deu para eles responsabilidade, autonomia e que as tuas ideias possam ser executadas. Porque, vamos pensar no servidor público concursado. Passa 20 gestões. Não, e aí 4 em 4 anos troca ou se não troca secretário, troca partidos. E aí eu dizia para eles, não, tu pode fazer. Eles olhavam assim para mim, não, todos dizem isso, mas depois não acontece. Não, tu pode ir. Então, agora, recentemente, nós entregamos uma série de casas populares que vamos dizer assim, o arquiteto, o gestor desse projeto, um servidor concursado, ele queria elas mais bonitas, com espaço, com grama, com distanciamento, privacidade, uma coisa muito louca para questões populares, assim, né? Sim. E foi feito da maneira que ele quis. E com certeza mais viável para a população. Não, total. Aí os bairros, foi em diversos bairros, né? E os bairros, realmente, eles não querem esses movimentos populares dentro dos seus ambientes. Claro. E nesse foi extremamente bem aceito, porque tá mais lindo que as casas deles, né? Então embelezou, isso que eu quero dizer. Claro, ficou um outro viés. Isso. Eu fiquei pensando... naquele menino que sai lá, rapaz, que sai da lavagem e vai lá vender o carro e que depois se torna colega dos outros vendedores mais antigos e que com o tempo ele passa a ensinar caminhos para eles. É bonita essa trajetória e mostra muita parceria. Teve muita parceria, porque senão tu não teria tocado eles. Sim. Eles não teriam nem aceitado tuas opiniões, né? Perfeito. Mas tu conquistou eles e é esse trajeto que tu vem desenvolvendo e desenvolvia depois. Não, é tu que faz. Colocar no colo deles alguma coisa, não, tudo tem que passar por mim, aí não sai do lugar, né? Sim, porque nós fazíamos centralizador, juntos, né? E ficava bom para todo mundo. Isso também é um ponto que acho que vale a pena a gente abordar, que é a gestão de pessoas, que é a questão mais importante nas organizações. E neste ponto, eu penso que você trocar ideias, né? E também não avançar, também dar limites na própria relação de amizade, sabe?
Não é fácil. Não é, porque todo mundo conta isso, que se decepcionou com alguém e tal. Agora, levar de forma profissional não pode também afetar a amizade, mas também não pode fazer uma aproximação que vocês estão sempre juntos. Porque, vamos lá, o relacionamento de casais, eles têm os seus perrengues, né? Claro. Por vezes tu aguenta mais porque é quase uma missão impossível você ter um distanciamento, né? Ou se separar, sempre é questão traumática, né? Sim. Então, nas amizades, ela é mais fácil você né, distanciar e tal. Então, sempre eu digo, o equilíbrio, de novo, que a gente iniciou falando sobre isso, o equilíbrio entre as relações também são importantes. Não é para te andar grudado sempre em alguém também. E os dois lados têm que saber isso, porque se um não medir direito, causa atrapalhação. Perfeitamente, perfeitamente. E não depositar no outro, né, as tuas expectativas, né? Nós somos donos dos nossos destinos e dos nossos resultados, né? Porque parece apenas uma frase, mas não é, né? Tu não depende da tua mãe, do teu pai, do teu tio, da tua dinda, do teu primo, irmão. Cada um tem que fazer o seu. E seja bondoso e grato para com os outros, né? Assim você vai viver mais, melhor e independente, que é o que eu sempre busquei. Né? Não é fácil buscar a independência. Não, né? É verdade. Até hoje a gente depende, né? Eu brinquei ontem numa conversa com uma amiga, eu disse assim, tu quer me ver triste, é ver minha mulher triste. Se a minha mulher estiver triste, arrasa a minha vida. Né? Então eu sempre brinco com a Nani, tu tem que estar bem, finge que tu tá bem, e daí pelo menos eu tô bem, né? Entendeu? Boa. Porque Legal. isso é uma coisa que me derruba. Nas empresas eu consigo dominar isso, né? Em casa não. Com a minha filha até eu me viro, né? Porque eu sinto que a filha, por exemplo, é minha. Eu que mando, eu que coordeno, Sim. eu dou um jeito de embolar ela, né? Claro. Já com a minha mulher é diferente, né? Então eu fico muito triste se ela tá triste, e se ela brigar comigo, então eu me arraso, né? É um sentimento que me deixa muito mal. Então essa é, por exemplo, uma fraqueza que eu tenho, né? Então eu digo pra ela, tu é responsável pela minha felicidade. Literalmente. Jogou pra ela, não vale. Eu acho que foi uma tática, né, Neuza? Foi. Não tinha pensado nisso. Ô, Nani, não escuta esse podcast. E me diz uma coisa, então, veio a primeira empresa aos 18 anos, hoje são 21. Como foram surgindo as demais? Como é que aconteceu isso? Eu vou tentar ser o mais breve possível. O que acontece? Quando a gente chegou num bom patamar no negócio dos carros, nós botamos uma imobiliária, porque a casa dos meus pais era bem no centro da cidade. Então ali cabia alguma coisa, na frente dos bancos e tal, né? Ou uma loteria, uma imobiliária. Só que o meu irmão detectou o seguinte, tem 3 imobiliárias em Farroupilha. Então cabe 30, 40? Vamos botar uma imobiliária. Só que eu era também o vendedor dessa imobiliária. Então eu saía com as pastinhas embaixo do braço e tinha um cara que era o grande corretor da cidade. Todo mundo só comprava dele. Ele era de uma outra imobiliária. E nós tiramos esse cara de lá e trouxemos para nós. Olha, Isso tiveram a também visão. chegou, Aí o melhor cara de locação trouxemos para nós. Digo, agora vamos iniciar. Só que eu botei de novo a atitude, Neuza, tá? Botei a patinha embaixo do braço. Imagina, eu dei um pau nele. Eu vendi muito mais do que ele. Eu vendia muito. Eu vendia prédios inteiros. Nossa, é muito bom. Mesmo lá cuidando da gestão dos carros. Então, Nossa, eu fiquei responsável pela Feltrin Veículos e o meu irmão pela Feltrin Imóveis. Só que o grande vendedor dele lá era você. O que aconteceu? Virei sócio da Feltrin Imóveis. Né? Boa. Ai, que legal. Aí, nós tínhamos uma parceria. Pensa, nós estamos falando de Farroupilha. Sim. Nós tínhamos uma parceria com uma empresa, que eu não quero citar o nome aqui agora, porque é uma família que eu amo muito, mas eles faliram, tá? Eles tinham a Ford aqui em Caxias, nós éramos representantes de Farroupilha. Os caras faliram. O que vamos fazer, né, gente? A gente podia trocar ou dar um pulo. E eu queria, então, ser concessionário Ford. Eu fui a Bento, né, com a mala, com a cara e com a coragem. Nós alugamos o prédio lá e a Ford disse, teve um cara lá dentro. Né? Só que tinha que pagar a dívida do antigo, tinha um processo a ser feito, ao qual vencemos esse processo, pagamos lá, coisa e tal, e entramos. E aí, então, eu vendi minha parte da Feltrin Imóveis para ter dinheiro para ser sócio lá dessa concessionária de Bento, e iniciamos todo esse processo. Depois veio um gigante aqui que entrou em Caxias para nos engolir, a gente começou a guerrear, e aí, numa dessas reuniões,
de baixar preço, de aumentar preço, que estava ruim, né? O mercado para todo mundo perdendo dinheiro. Eu disse para ele, eu tô ganhando muito dinheiro, eu tô bem, para mim tá bem, para mim eu baixo mais ainda o preço. E aí eu tava mentindo, né, gente? Claro. Aí no fim eu comprei essa gigantesca, era o maior grupo empresarial de concessionárias do estado, ainda é um grande grupo, compramos eles, e aí ficamos grandão, Gramado, Taquara, Caminhões, Caxias, Bento, enfim. E em 2007... Então eu me distanciei desse negócio de imobiliário, tá? Meu irmão ficava lá e eu ficava aqui. Em 2007 apareceu um comprador, né, para todos os nossos negócios. Ele queria comprar uma, na verdade, que estava mais ligado das dele, né? E aí eles venderam uma grande empresa e tal, e vieram para comprar. Eu disse, não, eu vendo, mas vendo tudo, porque senão eu vou te quebrar de novo. Sim. Né? Eu vou te vender uma e vou te engolir. Né? Então, ou eu te compro todo... Não, eu não vendo, ele falou. Não, tudo bem. Ou tu me compra tudo, que vai ser legal pra ti também. Né? E ele me comprou tudo. Uau. A partir dali, então, eu me desapeguei dessas questões financeiras, nunca mais pensei em dinheiro. Assim, porque tu tá rico. Não. Foi tão bom pra mim que eu doei minha vida pra Deus, pra Frei Jaime, pra tudo, eu ajudo tudo e todos. Eu já doei casa, carro, casa para fazer rifa, de arrecadação de muito dinheiro para o hospital, para isso, para aquilo. E voltamos para o setor imobiliário, aumentamos a nossa construção civil, eu comecei a pensar, não dá para a gente ficar demorando um ano para vender um imóvel para uma família que fica pensando. 1 mês, 2 meses, tudo demora muito. Eu quero um troço que fature diário. Aí nós botamos várias franquias de faturamento diário, de alimentação, e entramos em ramos totalmente desconhecidos, né? Então hoje são 21 CNPJs. Em 2 anos eu fiz o maior parque temático, né? O Complexo Turístico Stone Hall, em 2 anos de ser o maior da Serra Gaúcha, um negócio assim inacreditável. É verdade. Em Farroupilha, não estou falando de Gramado, não estou falando de Bento, né? Um negócio assim absurdo, né? Coisa de louco mesmo, deu muito certo. E para mim não é novidade, eu sabia onde nós íamos chegar e sei aonde a gente vai chegar ainda, né? Uau, então, eu quero fazer mais nos próximos 5 anos do que eu fiz nos meus últimos 50. Lindo. Não, é um complexo maravilhoso, viu? Mas eu chego à conclusão de que contigo não tem tempo feio, né, Fabiano? E não tem mesmo. Né? Não tem mesmo. E também não tenho medo de doenças. Minha mãe me ensinou muito, desde a época eu era criança, ela me falava da Seishunei, tem que ser positivo, tem que ser... Minha mãe foi muito, muito importante na minha vida. Tem. Acho que tem coisas que a gente pega assim no ar, né? E aí, a partir desse momento, você vê que você é uma alma, tu tá com um corpo emprestado, que tu tem que fazer o bem, que tu tem que evoluir. Eu quero ser uma alma leve, que evolua, que faça esses degraus. Acredito muito na reencarnação. Sou espírita, mas também sou católico, sou evangélico, eu frequento tudo, porque como prefeito eu tinha que ir a tudo, né? Aprendi tudo. E eu já amava, Ciane, tu entendeu? Eu já amava, curioso, né? Então eu amo tudo, porque toda religião faz bem. Né? Ninguém tá lá pregando o mal, né? Exato. Então, cada um do seu jeito, da sua cultura, e eu fui entender também desses árabes aí, essas coisas em Dubai e tal, coisa mais linda. A história é muito parecida do que eles pensam. Jesus não é o Messias, mas eles reconhecem o Jesus como um cara que fez a parte dele. Então, não importa o que tu pensa, mas que tu tenha fé. Né? Claro. E se Deus é o que liga todo mundo, tá, beleza. Não, mas queremos mais deuses. Ótimo, que bom que tem mais. Então, vamos embora, né? Eu lembro quando eu trabalhei com um grupo de pais enlutados e tinha pessoas de várias religiões, né? Então eu sempre dizia, lá no fundo, o amor e a dor é igual. Todo mundo passa por esse processo. Então, nós estamos todo mundo na mesma direção por caminhos diversos. Mas estamos todo mundo alcançando o mesmo lugar. Eu concordo. A minha mãe me ensinou outra coisa também. Por exemplo, uma pessoa que tem um filho com alguma síndrome, tá? Veja que esse filho, ele tem uma proximidade muito grande, ele depende muito de ti. No fim, é uma dádiva. Exato. Sabe? A gente tem que saber como olhar isso. Por que Deus te deu essa missão? Então, eu tenho essa questão também. Eu não tenho medo da morte, eu tenho um cuidado, né, do corpo, que claro. Eu falei, me cuido, mas a gente tem que saber que somos passageiros. Então, eu não tenho esse problema também de então, ficar pegado a dinheiro, isso. Vai pra quem, gente? Há pouco morreu um amigo meu, ele é aqui de Caxias, tá? E aí ele tinha, eu não vou citar o carro, porque senão as pessoas vão descobrir quem é. Ele tinha um carrão esportivo, tá? E depois ele tinha uma coleção também. E aí a filha, o genro, né? O cara disse, eu quero saber de crédito e débito.
pode vender tudo. Então, aí eu disse, então me vende pelo menos carrinho, né? Não tenho que comprar aquele carrão, não tinha compensação. Me vende os carrinhos, então. E comprei os carrinhos. Pelo menos a filha ficasse com os carrinhos. Então tu entende? Nem teus filhos sabem o que tu quer. Exato. Por isso que eu e o Jean também trabalhamos, meu irmão, a questão da sucessão e também a blindagem. Né? Nós temos lá um acervo de carro antigo e ninguém pode vender. É nosso, Entendi. que cobre os ingressos, né? Claro. E para ter a renda, mas não é para vender, é do complexo. E o Entendi. complexo não pode ser vendido. Né? Entendi. Então, sabe, a gente blindou determinadas coisas, porque senão então não valeu nada. Sim, todo esse trabalho, esse esforço. Porque tem é para então um significado. posteridade, sabe? Claro. Na verdade, não tá pensando só no hoje, tá pensando em Isso. perpetuação. Quanto mais passar, mais vai valer e mais vai ter história. E me diz uma questão, né? Tua história começa muito jovem, mas e os desafios? Olhando para ela, qual foi o momento mais difícil? Qual foi o desafio que mais te significou, assim, que... Tem sempre, tá, Siena? Porque a gente sempre fala das partes boas e tal. Vou te contar uma desse negócio da Ford, por exemplo, lá. Quando a gente comprou, a gente não era sucessor, porque a empresa que faliu tem uma série de dívidas, certo? Certo. E aí eu comprei no leilão o mesmo telefone, ainda me lembro, 451-4044. Olha que memória. Aí os advogados trabalhistas e tal entraram contra nós como se nós fôssemos sucessores de uns caras que nós nem conhecia. Puxa. Né? Então, eu tive que pular de uma sacada, os mecânicos botaram um colchão lá e eu pulei por fora uma sacada para mim não ser preso, num troço que não tinha nada que ver. Depois foi provado que não tinha nada que ver. Mas eu poderia ter sido preso. Nossa. Né? Então tem essas coisas. Tem também os desafios, porque o empreendedor ele arrisca um pouco, né? Sim. E tem aquele momento que diz, cara, arrisquei demais. Né? E agora, por exemplo, quando a gente comprou Caxias, se aquilo não desse lucro, né? Nós tínhamos um grupo de empresas, compramos outra maior do que a nossa. Então, se aquilo não desse certo, você quebrava tudo. Só que deu muito certo imediatamente. Mas pensa, até tu ver isso acontecer, é interminável aqueles 30 dias. Até tu saber o resultado que vai dar, se isso, se aquilo. Se aonde tu tá, que tu tá dando foco, depois não prejudica lá onde tu não tá mais. Né? Então, o que é que eu digo sempre? Primeiro, conserve o teu caixa. Tu não tem como fazer negócio sem ter segurança naquilo que tu já tem. Eu quero criar outro negócio, pode criar, mas desde que não afete a tua base. Por exemplo, a nossa base hoje ele é o setor imobiliário. Eu tenho empresa de inteligência artificial, tecnologia e inovação, entretenimento, gastronomia, tudo que tu possa imaginar. Mas a base, ela não deve nada para ninguém e ela tá sólida e ela funciona. Então, para mim, arriscar aqui, né, eu tenho a minha sobrinha que tá lá tocando a base, né, o meu irmão que toca a base, né, ou vice-versa, e a gente tá andando aqui. Entendi. Né? Entende? Hoje a gente tem, por exemplo, loteamentos, que ele é próprio, vai entrando dinheiro, então tá. Se não tá precisando na base, eu posso investir aqui. Então, vou lá para os Estados Unidos e compro um software, que nem eu fiz, né? Uhum. Aí o meu irmão falou, comprar um software de 1 milhão? Tu não acha caro? Mas assim, ó, $1 milhão. Matou. Então a gente se entende, sabe? Mas as coisas dão resultado, brincadeiras à parte, né? Mas a gente sempre consulta o conselho, a gente não faz nada sozinho, não é pela nossa cabeça. Então tem eu, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha, tem a minha cunhada, mas aí ela não participa das decisões de ampliação, porque ela não quer ampliar nada. Ela é a base. Isso tá no lugar talvez, importante. não, ela é a mais importante. É verdade. É a ela minha é cunhada, que ela segura as pontas lá. A nossa financeira está há 30 e poucos anos conosco. E aí tem um advogado, que é o voto Minerva, né? Que ele decide, se a família empata, ele decide se vamos, se não vamos. E a gente respeita isso. Puxa, então, que é uma legal. empresa familiar com profissionalismo. Não é porque as 90% das empresas são familiares que tu não deva profissionalizá-las. Nossa, muito isso é bom. importante. Essa é Muito uma bom. dica de ouro, né? E me diz assim, onde você busca tantas inspirações? Também é a base, né? É a família. Por isso que eu falei que eu fico triste se alguém tá triste dentro de casa. Entendi. Né? Então, a grande motivação de você acordar todos os dias cheio de energia é tu olhar para os lados, sabe? E isso conta os colaboradores também.
Eu amo eles, tenho assim, o maior carinho, cuido de cada um deles. Minha irmã é psicóloga, então ela conversa com cada um deles. E essa relação de gestão de pessoas, daí não fica com o meu irmão. Então fica comigo. Então eu sei o que cada um está passando na sua Olha, que individualidade. legal. Então quando eu vou lá beijar alguém e tal, vou abraçar alguém, eu beijo todo mundo, sou o maior beijoqueiro. Isso é carência, tá? Isso é carência. É tu que tá dizendo. É carência. É carência porque nós somos diagnosticados, os seres humanos, carentes em qualquer lugar do mundo. Olha. Sejam no Japão, chinês, americano, italiano, cada um do seu jeito. Falei para vocês dos jovens, né, que depois a gente pode abordar. Exato. Todo mundo tem uma carência muito grande. Então, se você sabe disso, você sabe como deve tratar as pessoas. Com muita empatia, cuidado e atenção. Atenção. Quero que tu me ouça. Né? Imagina tu conversando aqui contigo, Ciane, e aí, ciência? Sim. Não tem. Não vai. Ninguém gosta disso. É né? verdade, concordo. Então as pessoas estão deixando de vender, de ter amizade, de ter algo sincero, porque estão grudados nesse negócio. Eu vendo aqui. Uhum. Usa como meio de Isso. de trabalho. Mas Isso. tudo tem seu tempo. Claro. Perfeito, Nilson. Isso mesmo. Tudo tem seu tempo. Quando eu chego em casa, eu digo assim, pessoal... Vamos carregar os celulares. Não tá carregado, mas não é isso. É para tirar o celular da frente. Da frente. Pelo vamos menos no viver. almoço, no Perfeito. jantar, né? Claro. Em algum momento. Perfeito. Mas também a gente não precisa se preocupar. Neuza, eu me lembro da minha mãe dizendo, chega de TV. Era igual. É verdade. Não mudou, piorou, né? Sabe, a gente só tem que... É a tecnologia, o mundo evoluindo. Não tem nada dramático, sabe? Nós vamos virar tudo robô. Não é verdade, Não, né? é um momento cultural. Sim, e eu, como tenho empresa disso, eu digo o seguinte, a inteligência artificial ela tem que vir para melhorar a nossa qualidade de vida. Né? E nós estamos ganhando mais tempo, então, em vez de tu perder lá 3 dias para te fazer um texto, tu vai colocar, mas aí tu não pode fazer um copia e cola, tu vai ter que colocar a tua versão, joga para inteligência, devolve, corrige de novo. Então, em vez de fazer em 3 dias, tu vai fazer em um turno. Exato. Beleza, é isso. Exato, não, concordo. E a questão de buscar a política, né? Foi uma inspiração da tua mãe ou sempre teve esse viés? Porque... Assim, vou te contar a história real, tá? Veio do meu pai. Quem gostava muito de Olha! política era o meu pai. Opa. Só que ninguém sabe disso. Meu pai era os bastidores. Ele foi presidente dos partidos lá, da geração dele, que era o MDB, PTB, depois MDB, mais ou menos isso. E aí, como ele era para ser candidato a prefeito, ele foi perseguido, ele era professor voluntariamente, então ele tinha muito povo na mão. A ditadura na época, então, cerceou ele e ele ficou entendendo o quanto a política era importante. Uhum. O que ele fez quando ele tinha que ser candidato a prefeito? Fugiu. Poxa, sério? Porque ele não gosta de se expor com ninguém, não gostava, né? O pai já faleceu em 2020. É complicado. Aí ele colocou a minha mãe para vereadora. Entendi. Então, na verdade, era um sonho, um trabalho mais dele. E pra não brigar com os amigos lá, então, vou colocar a minha mulher. Eu não tenho tempo. Difícil de Mas mulher. Não, foi a primeira mulher, pelas mulher beiradas, eleita. Né? Ele Olha que trabalhou. legal. O cara elegeu a primeira mulher eleita, né? Então, Perfeito. e foi ele, né? Ele elegeu. E posteriormente ela seguiu, né? Minha mãe era muito competente, como eu falei, foi estudar depois de ter os 3 filhos e tal. E aí o que aconteceu? Quem era o meu melhor amigo? Teu pai. Não, o filho do prefeito. Ai, Filho do prefeito de adversários. sério. Da Arena. Meu pai é MDB, minha mãe é MDB, o cara Arena. Mas assim, eu era filho dele. Ele me chamava de pequenininho, vem cá. Avelino Majone foi 3 vezes prefeito de Farroupilha e o filho dele, meu melhor amigo. Então, eu nasci dentro desse contexto. Eles me botavam dentro da caravana, nós ia ver as obras. Que legal. Sabe? E aí teve vários episódios depois. O Clóvis Anfeliz, que sucedeu o Avelino Majone, era o melhor amigo do meu pai. E a esposa dele, melhor amiga da minha mãe. E as filhas deles, as gêmeas Tatinhas, Luciana e Flávia, estudavam comigo. Ela virou minha secretária de educação, inclusive. Minha mãe foi secretária de educação do Clóvis, que é pai dela. Depois, então, eles faleceram. A Luciana foi minha secretária de educação, ao contrário, né, do que aconteceu com nossos pais. Então, são vivências que a gente tem. Fui para Mas Bento. é bonito isso, mostra um novo jeito de funcionar, né? E tão carente. Isso. E aí fui para Bento, morar em Bento, então esquece Farroupilha, vamos viver novos ares e tal. Quem, meu melhor amigo? Prefeito, Darcy Posse.
Né? Então, eu nunca consegui me desligar. E lá em Bento eu criei, então, a Juventude Progressista, né? E aí ele queria que eu fosse candidato a prefeito, em Bento. Eu disse, não, se é para ser candidato a prefeito, eu vou na minha cidade. E aí eu tinha vendido as revendas. Digo, eu tenho tempo para isso agora. Né? Aí cheguei em Farroupilha, conversamos com tudo definido, candidato a prefeito, já tínhamos o vice, que era o Rogério da Rádio Espaço, né? Os pais se deram as mãos lá e tal, vamos para cima. E quem estava no governo, né, tinha boa relação conosco, que era o partido da minha mãe, e eu era PDS, Arena, eu era contrário dos meus pais. Ah, foi contrário? Olha! Meus clientes eram tudo Arena, né? Boa. Arena eu tô chamando um tempo muito antigo. Tá? Sim, era o PDS, depois PPD, tá, hoje progressista. Aí, nos convenceram de que eu tinha que ser mais humilde, iniciar como vice-prefeito, e depois, na próxima, ser candidato a prefeito. Eu concordei 100%. O Rogério, meu vice, então, declinou e eu fui ser vice dessa turma. Né? O que aconteceu 4 anos depois? Prefeito. Não. Não deixaram. Ah, não acredito. E daí, então, eu fiquei chateado e eu saí da política. Eu fiquei 8 anos fora da política. Eu não me meto mais, não quero mais, isso aí não é pra mim e tal. Em algum momento, Farroupilha teve um impeachment, aconteceu em Caxias também, teve 2 impeachments, né, Caxias e Farroupilha. E aí a sociedade, a comunidade me demandou demais para ser candidato. Assim, não tinha plano B, tinha, que era o Daniel Bump. E aí ele ganhou Gêmeos. Um menino e uma menina. Era a desculpa que ele precisava, né? Parece que assim foi Deus, assim, tirou dele, né? E ele não queria, eu acho, sei lá. Até hoje eu pergunto para ele, é um dos meus grandes amigos também. Aí eu fui, ganhamos, né, quem estava no governo, não é fácil tu ganhar de quem está no governo, e fizemos uma administração maravilhosa, assim. Aí eu sempre dizia, é um mandato, Neuza, Vou fazer a sucessão assim como eu faço nas empresas, né? Vou transformar isso numa gestão profissional, com compliance, transparência, reunião sempre com ata, tudo muito claro, né? Espantei todo aquele sistema corrupto que tem, né, no sistema político, né? Tanto é que as minhas primeiras licitações davam tudo em branco, porque ninguém não conseguia fazer negócio com o prefeito, então, né, eles abandonaram. Depois entenderam que tinha que entrar na linha, e Farroupilha é uma cidade de um certo porte, começou a ter, então, as licitações ocorrendo. Foi o maior volume de obras da história do município, numa crise imensurável, pandemia, e nós colocando 20 e poucos milhões a mais por ano no fundo de previdência que está quebrando os municípios. Então, assim, não teve gestão igual a minha nesse país. Uau, olha ali, ó. Não, foi realmente marcante. Tu conhece, né? Não, e a gente fez a melhor educação, né, ganhamos todos os prêmios, colocamos mais escolas dentro desse conceito, trouxemos as salas Google, na saúde, nós estávamos com o hospital quebrado, hoje temos um hospital saudável, criamos a primeira município para ter a telemedicina, que agiliza muitas filas, né? Criamos novos postos de saúde, uma central de saúde que atende sábado, domingo, feriados, para desafogar o hospital, deixar o hospital para urgência e emergência, primeira cirurgia robótica foi em Farroupilha, assim, eu fico discorrendo aqui muito tempo, mas a gente colocou os alunos, porque eu acho que é o mais legal, dentro de um contexto que eles se sentem inseridos, que são as salas Google, isso está avançando cada vez mais. Fora as obras, que foi o maior volume de obras da história. Nossa. E deixa em nós uma admiração enorme, né? Foi provado que é possível fazer. Mas isso tem que ter uma luta muito grande do enxugamento da máquina pública, mandar embora todos os companheiros que me odeiam, né, politicamente, todo mundo brabo, aquelas pessoas que são refém da política a vida inteira. Eu briguei, afastei, né, tirei os coronéis, então... Não dá pra ser bonzinho demais, não. Tem que ser justo. Pago um preço por isso, mas não me arrependo de absolutamente nada. Muito bem. E na verdade não dependia disso, né? Foi um momento diferente. Uma contribuição. Foi, na verdade, pensando na população. Sim. E as tuas empresas também são nesse viés, claro, pensando na parte financeira, mas pensando também, de alguma forma, entregar algo para a população, para os teus funcionários? Olha, não combinamos isso, não é, Ciane? Não. A pergunta que a gente faz lá internamente. Esse negócio, esse produto, esse serviço, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, sim ou não? Se é não, aborta. E nem vai para o conselho para avaliar. E nós não combinamos nada. Não combinamos, viu? É isso, tá? A gente ou melhora, né? Ou deixa um legado.
né, para as próximas gerações, ou a gente está fora. Né? Então, é importante. A gente criou agora, por exemplo, o Villa Country, né, e a gente avaliou muito essa questão da noite, porque o parque ele só funciona de dia. Então, as pessoas queriam ter uma atração à noite. Então, criamos a Villa Country. Mas o que acontece? Ela vai até às 22 horas. Não é saudável tu ficar de madrugada. Então, hoje as festas modernas não começam de meio-dia ou à tarde. Exatamente. Então é isso, né? A gente tem os shows lá, começa às 19 horas e vai até às 22. Um novo momento para as pessoas poderem ter um lugar saudável para você ir, de casais, de namorados, ou mesmo quem quer se namorar, quer encontrar alguém, mas num ambiente saudável. Né? Então a gente criou algo que não tem na região, não tem Gramado, não adianta ficar. Não, né? Eu brinco muito de Gramado porque é a grande referência nacional. É verdade. Eu tenho muito orgulho de Gramado, né? Então, só que o que a gente está fazendo aqui é algo que bate. Claro, quer trazer turista. Então também. Nós somos agradecidos porque o que acontece de fato, tá? Vamos voltar um pouquinho o tempo. Gramado foi vendido por Porto Alegre. Quem criou Gramado foi Porto Alegre. Porto Alegre vendeu Gramado. Quem criou Bento foi Gramado. Gramado vendeu Bento, colocou lá. As pessoas tiram foto na Maria Fumaça dizendo que estão em Gramado. E na verdade estão em Bento. Para eles tudo é Serra Gaúcha e se comporta. E Bento vendeu Farroupilha. O Stone Hall foi vendido por Bento, pelo Caminhos de Pedra. Sério? Né? A gente busca através da nossa tecnologia, né, da nossa inteligência, dessa empresa de tecnologia, ele busca os meus clientes ali do Caminho de Pedra. Eles recebem no celular, tem um parque aqui do lado e tal. E bomba. 3 mil pessoas esse domingo agora, de um negócio que a gente imaginou que ia ter 200, 300 pessoas, a gente está indo para 3 mil por dia. Nossa, muito incrível. Mas e o Elvis fica de lazer? Não, ele tem uma empresa, né? Tem músicos que dependem disso, tem um processo desses 21 anos que a gente construiu um negócio. Então, eu criei outros Elvis no sentido de oportunizá-los, não me interpretem mal, né? Daqui a pouco o cara ouve e diz, não, tu não me criou. Não, mas eu te dei todas as condições de você saber onde comprar os trajes, saber como fazer, eu te inspirei e eu te arrumei shows para fazer. Viu o teu começo e corrigiu pra pessoa não ter o mesmo erro. E eu mesmo vendi eles, tá? Mentoria. E meu sobrinho também que faz. Então, eu hoje faço menos, faço mais aquilo que eu gosto, assim, aqueles eventos mais que eu me sinto à vontade, assim. Mas eu tenho algumas agendas que elas são, por exemplo, uma vez por mês no Stone Hall, né? Eu tenho alguns compromissos que eu faço, né, para cumprir essa agenda. Então, é uma empresa também. É uma equipe de Elvis que atendem a demanda. E essa empresa também vende as minhas palestras, né? Que dá mais lucro do que ser Elvis. Muito bom. Mas e o sonho de cantor? Lá do início da infância? Ela foi realizada pelo Elvis, né? E, então, tudo aquilo que eu acreditava, aí eu fui entender o que é mercado, né? O mercado do Led Zeppelin, do Pink Floyd, do Black Sabbath, do Deep Purple, ele é menor que o mercado do Elvis, que todo mundo ama. Entendi. Eu posso até não ser fã do Elvis, mas eu escuto Elvis. Então, se tu tá num casamento, o cara não vai ficar brabo que tá tocando Elvis. Que legal. Né? E hoje tem um comunicador, então, que tá aí nas palestras. Sim, as palestras é uma das grandes realizações minha, porque eu tive a oportunidade, enquanto concessionário Ford, eu fui presidente da Associação Brasileira, então eu viajei todo o país e eu vi o quanto eu podia colaborar. E aí eu passei a uma outra vertente dos estudos da humanidade, o que as grandes companhias, os grandes gestores fazem para ter sucesso, para ter equilíbrio emocional, o que eles fazem na rotina do seu dia a dia para ter tanto resultado. Então essa minha palestra, Um Novo Mundo, Uma Nova Vida, leva a isso. Agora eu tenho o segundo episódio, que é Acelerando o Seu Presente. Com esses resultados dos estudos da humanidade, acelerar então tu chegar antes do teu objetivo, que é o que os jovens querem, né? Que chegue antes dos teus objetivos. Então tem o Acelerando o Seu Presente, que tem um curso online também, além das minhas palestras. Então é de um nível profissional extremamente valioso, de excelência, e que eu estou muito feliz de poder estar entregando com a empresa Nectar, essa questão do Acelerando o Seu Presente. Mas é inspirador, né? Um novo mundo, uma nova vida. Sim. Vamos olhar e é um start de tudo que tu viveu, né? Isso. E com aprendizados, com os erros, também a gente aprende muito com os erros. Acho que a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? É verdade. Porque aquilo te deixa marcado. E é possível que a gente possa prosperar e melhorar. Deus quer isso de você.
né? Então você não precisa ficar vítima da circunstância ou de alguém, né, botando culpa nos outros, né? Faça você, né? Se desligue 30 dias e faça o teu planejamento, né? Coloca tudo no papel, vê de que forma você pode fazer isso. Peça ajuda, você não vai conseguir fazer sozinho. Encontra, né, o teu mentor, né, que seja a pessoa que tu inspira. Não estou dizendo que é para te contratar alguém. Então, às vezes a pessoa tá vendendo a mentoria dele. Não. Encontra alguém que possa te ajudar e aí você vai colocando isso em passos, né? Em 30 dias tu muda tudo. Tu faz uma chave geral. Eu, quando saí da prefeitura e voltei para as empresas, eu tinha 3 opções. Me aposentar, ir morar nos Estados Unidos ou voltar para as empresas. Ou ainda ser CEO de uma grande empresa que me convidou. Então, o que eu fiz? A melhor coisa é vazar. Parei e fui embora. Fui para os Estados Unidos e fiquei lá. E sem data para voltar. Aí a minha família toda foi para lá. Tu tem que voltar. Para nós e não para os outros. Uau! Olha que lindo. Foi bem legal. Aí fomos para Disney. Aí se demos as mãos, fomos para Disney e foi o momento mais... A gente perdeu os nossos pais, né? Então a gente tem essa responsabilidade de deixar tudo como estava, né? Da nossa união de quando eles estavam vivos. O pai morreu em 2020 e a mãe em 2023. Então, meu pai na minha campanha e minha mãe no meu mandato. Então, foi puxado. Mas a gente consegue manter essa tradição. A Bianca, então, tá morando no apartamento que era da minha mãe, que é junto com o meu, assim, não é no mesmo... Mas tem corredor que se encontram, tá? Que eu fiz para cuidar dos meus pais. E aí, ela mantém toda a estrutura lá pra gente ter o almoço do sábado em família, a gente mantém as tradições, a gente chora, olha as fotos, brinca, ri, né? E todas as questões que a gente tinha com os pais juntos, a gente manteve e com mais união ainda. E acho que isso não tem preço, né? Compartilha a vida aí juntos, né? Muito bonito. E olhando agora os próximos sonhos, né? Iniciou a entrevista aqui, o bate-papo do Pode Além, falando que os sonhos vão perpetuar. E quais são teus próximos sonhos? Esse software que a gente trouxe dos Estados Unidos, adaptou em São Paulo e está fazendo a gestão das nossas empresas, nós estamos voando. Eu vou te dar um exemplo, tá? Nós temos um loteamento lá, loteamento Feltrin. Quantos terrenos tu vende por mês, normalmente, uma imobiliária? 1, 2, né? A gente está vendendo 30. Nossa. Porque nós estamos encontrando a ferramenta correta, acessando as pessoas corretas. Então, a gente não está só impulsionando. As pessoas perdem muito dinheiro impulsionando, né? Imagina num universo desse, tu não encontra ninguém. Então, o nosso todo ele tem um estudo, uma diretriz, né? E não está perfeito ainda, né? A gente consegue vender determinadas situações, por exemplo, do entretenimento, como eu falei para vocês, de um negócio que ia ter 200, 300 pessoas, a gente botou 3.000, que foi também esse software. A gente está fazendo outros empreendimentos baseados toda nessa gestão. Então, por isso que eu te disse, nós vamos crescer mais nos próximos 5 anos do que nós fizemos a vida inteira. Então, eu não sei aonde a gente vai chegar, mas uma coisa eu te dou certeza, assim, não é por dinheiro. É para trazer um bem à sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente está ajudando a Serra Gaúcha. Olha que lindo, isso fecha com o nosso objetivo do início dos podcasts, né? O Pode Além, o projeto do Pode Além foi realmente isso, trazer pessoas que inspiram, mas que tragam que não busquem o crescimento, que elas busquem a melhora para a sociedade. Que elas não visem, eu vou ser isso ou aquilo. Eu vou realmente fazer o diferencial na vida das pessoas. Sim. Então, eu sempre dizia para a Neuza que a gente precisava mostrar esse lado da sociedade, né? Quando eu convidei ela, eu disse, vamos trazer isso para mostrar, assim, que às vezes o sucesso, aquela colocação é uma consequência. E aí, né, falando que ele é espírita, eu também sou espírita, a Neuza tem suas crenças, e aí uma frase que, né, me marcou, não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Sim. Então eu acho que é mais ou menos a tua história. Em toda ela eu vejo que não pensou só em não fazer, podia ter ficado lá, seguido a vida, né? Mas tu buscou fazer o bem dentro da política, dentro da tua empresa, e tá nessa evolução como pessoa e como empresário. Isso é muito lindo. E é interessante porque tem caído pessoas que tem muito para mostrar. A gente tá assim deslumbrada com as pessoas que estão
acabando sentando aqui conosco, conversando um pouquinho. É que vocês acertaram o propósito, né? Aí virou missão. Isso é muito lindo também. Porque no universo das profissões você tem pessoas boas e ruins, né? Então Exato. vocês estão pincelando aquelas que possam inspirar a todos nós. Então isso é muito lindo também, é uma missão linda que vocês estão fazendo. Ai, muito obrigada. E nós estamos chegando no final, infelizmente. Eu olhei no relógio. Tá correndo. Mas aí. assim, quem nos acompanha, tanto nos canais quanto também nas redes sociais, pode estar passando algum momento difícil. Busca aqui realmente algo que faça sentido, que veja realmente, eu tenho que, sei lá, baixar a cabeça, trabalhar, uma inspiração. Hoje, se tu puder deixar uma mensagem para quem nos acompanha, qual seria a tua mensagem ou a tua dica? O que você deixaria de legado hoje decorrente para alguém que precisa? Primeiro eu peço desculpa do que eu vou dizer. Estou olhando para a câmera agora, que é para justamente olhar para você. Você pode escolher entre estar bem e entre estar mal. Aí você vai me responder, né, como vítima. Não, mas eu estou passando por isso, eu estou doente, ou tem alguém doente em casa. Isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque todos nós vamos morrer, né? E a questão é, você pode morrer de várias formas, mas a maioria é agonizando. Meu Deus, que terror. Sim, é para todo mundo. Ou então tu foi atropelado que tu nem viu, o que é pior. Então, o que eu quero dizer? Você tem que escolher aquilo que Deus te deu como missão. Eu vou te dar um exemplo da Loiva Gil. A Loiva Gil mora em Canela. Ela foi diagnosticada com aquela doença esclerose múltipla lateral. Então tu vai perdendo os movimentos até que perde todos os movimentos, fecha a glote e tu morre sufocado. A Loiva não morreu ainda. Eu conheço ela desde 20 anos atrás. E era para morrer em 2, 3 anos. Por que a Loiva não morreu? A Loiva não morreu porque decidiu viver. Ela tem uma filha autista chamada Carol que precisa dela. Ela encontrou a missão dela. Quantas pessoas a Loiva está inspirando pela sua doença? Faz assim, faz assado. Tu acha que ela não chora, não sofre? Às vezes tem vontade de, eu quero morrer, não aguento mais. Sim, mas ela tem... ela me dá bom dia todos os dias. Quando eu acordo já está lá o bom dia dela, a gente não precisa nem se falar. E antes de dormir eu dou meu boa noite. E a gente se conecta. Eu não estou dizendo que eu sou a solução da Loiva e nem a Loiva é a minha solução. Eu estou dizendo que você tem que escolher aquilo que você quer para você. Dificuldade, todo mundo tem todos os dias. Escolha, né, se você quer utilizar aquilo para o teu aprendizado, para o teu amadurecimento espiritual, ou se tu quer ficar como vítima, aquela nuvem negra, né, na teoria da repetição, é aquilo. Quanto mais você faz, melhor você fica. Então você pode ser uma nuvem negra fantástica. Ou você pode ser uma pessoa inspiradora, feliz, como eu, que realmente eu estou feliz todos os dias, mesmo com as adversidades, né? Então, a morte dos meus pais, né, o velório, sim, a gente chorou muito, mas eu muito. As pessoas falam, o Fabiano é louco? Não, eu troquei as fraldas deles, eu cuidei deles, moravam comigo, eu não tenho remorso. Entende? Então, tá lá chorando, sim, claro, abandonou o avô, a avó, os pais e tal. Tem mais que chorar mesmo, ficar lá se culpando. Então, haja atitude. Lindo. Fabiano, gratidão. Toda Gratidão pela tua história de vida, gratidão pelo ser humano que tu és. E fica uma imagem para mim daquele menino caminhando na praia com o pai. E que o pai disse, tu tem que ir por aí. Não, pai, mas eu vou por ali. Parabéns, tá? Parabéns pelas tuas escolhas constantes. Obrigado. E foi muito bom te ter aqui. Da mesma forma, você sentiu mesmo. Eu quero dizer que, sou tua fã, já era, né? Já acompanhava a tua trajetória, mas realmente é uma inspiração. Obrigado por trazer todo esse... demonstrar isso para todos nós, né? Eu acho que levou muito para minha vida. Também muito do que você falou, assim, eu vou realmente despertar em mim uma outra visão, e é isso que a gente quer, e dizer que é uma história linda, que tu inspire cada vez mais pessoas, porque a sociedade precisa de pessoas do bem, pessoas que sejam, que busquem o bem para a sociedade. Então, obrigada por aceitar estar conosco e obrigada pela tua história. Eu que agradeço, hein? Amém, gente, que seja bom para todo mundo. Então, a gente encerra hoje mais um episódio. Te convido para te se inscrever no canal, curtir, compartilhar e até a próxima.
Acompanhe a TV Serra Farroupilha pelos canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha, no canal do YouTube TV Serra Farroupilha e pelo nosso site www.tvserra.tv.